na TVJC, começando mais um Torcedor JC Debate, programa que repassa tudo o que aconteceu no fim de semana esportivo e também vai além no que vai acontecer nessa semana. Hoje o programa é bem eclético, vamos falar de futebol, tênis e basquete. Por isso, trouxe aqui dois caras versáteis, né? Elias Romaneto, especialista em basquete, futebol, tênis e tudo mais. Joga nas 11. E Diego Toscano também, que joga em todas as posições. Para começar, Diego, Sport Fluminense ontem, né? Sport segurou 0-0, segue invicto no campeonato. O jogo foi um pouco lento, em marcha lenta, em câmera lenta, mas pro Sport valeu mais um pontinho, né? O resultado foi muito bom pro Sport. Era o que o Sport precisava. Maracanã, em pleno Maracanã, com o Fluminense que vinha numa boa fase, várias vitórias, com o novo treinador empolgado, o Anderson Moreira. Mas o futebol ficou muito a desejar. O time do Sport não tem atacantes, né? Hoje tem jogadores esforçados na frente, mas não tem um cara que resolva. Perdeu o Joelinton, que viajou, foi pro Hoffenheim da Alemanha, da primeira divisão da Alemanha. Samuel está machucado, Elber, cirurgia marcada. Então o Sport não tinha atacante. Então um time que não tem atacante, o que vai acontecer é que se ele não levar gol, vai empatar. Então foi o que ele conseguiu fazer. O Sport se defendeu muito bem, não conseguiu jogar do meio para frente. O Fluminense, Diego, respeitou muito o Sport, sobretudo no primeiro tempo? Eu acho que no primeiro tempo as duas equipes se estudaram muito. Foi menos futebol e mais estudo. Você viu um time que não conseguia criar, nenhum dos dois lados conseguiam criar. O Gerson, pelo Fluminense, o garoto da base, é que tentava se movimentar mais, mas o time não conseguia, era travado, não saía nada. Tanto que só teve um chute, e não foi no gol. Um chute do Fluminense durante os 45 minutos e não foi no gol. E foram 52 passes errados em 45 minutos. Então o primeiro tempo deixou muito a desejar. O segundo, no intervalo, o Eduardo conversou mais com a equipe conseguiu sair, só que aí os atacantes cansaram, o atacante, Maicon Leite, e depois o Mike. O Mike, como diria alguns, é um auxiliar do lateral, né? Então ele não pode ser considerado um atacante. Então cansaram, aí o Sport não conseguiu, restou se defender. E o Fluminense também, Fred não jogou bem, saiu machucado no intervalo, Magno Alves também não jogou bem, então foi um jogo ruim bom pro Sport, né? Jogo fora de casa que é ruim, 0-0, bom pro Sport. O Sport, Elisa, agora com 12 pontos na classificação, 3 vitórias, 3 empates, ganhou os 3 jogos em casa e empatou os 3 fora contra Flamengo, Santos e Fluminense. Campanha boa do Sport, está em quarto lugar, o G4 hoje tem. A gente tem o Atlético Paranaense liderando com 15 pontos, tem o São Paulo com 13, tem a Ponte Preta com 12 e o Sport com 12. Um G4 meio atípico, né? Tirando o São Paulo aí, que está acostumado a ficar entre os primeiros, Atlético Paranaense, Ponte Preta e Sport. A pergunta que fica, Elisa, até quando esses 3 times vão ter fôlego para permanecer entre os melhores? Depende muito da proposta de jogo que eles continuarem fazendo, assim, principalmente fora de casa, né? Esses pontinhos fora de casa são importantes para se manter no topo. Claro que, no caso do Sport, pensando nesse futebol, vai ter uma hora que a sorte, ou o goleiro, né, não vai conseguir mais segurar, e aí vai acabar perdendo pontos. Então, assim, essa estratégia de conseguir pontos fora e vencer em casa, se eles conseguirem manter isso, vão conseguir se manter no G4. O Sport contratou o Hernani, mas ele não pode jogar ainda, com problemas na documentação de regularização. O Joelinton foi para o Hoffenheim da Alemanha. Para você, o Sport precisa trazer quantos atacantes para fechar o elenco e, se precisa, em outras posições, para realmente fechar o elenco e ir forte até o final do campeonato. Lembrando que é um campeonato bem longo, né? 38 rodadas. Eu acho que realmente o ataque é o principal setor para ser reforçado. Assim, a gente não sabe como é que vai ficar a situação de Hernani, mas eu acredito que mais 2 atacantes, porque Mike... Fora o Hernani. Fora o Hernani. Porque Mike não é um atacante que você pode confiar muito para a competição. Michael chegou agora, está chegando, está se adaptando, foi uma boa contratação, mas eu preciso de mais uns 2 para poder ter opções dentro do jogo. O Sport é quarto lugar, como eu falei, e os próximos 2 compromissos são em casa. Joinville, na Ilha do Retiro, e o Vasco na Arena, os próximos 2 compromissos do Sport no Brasileirão. Mudando aqui a pauta, indo para a segunda divisão, falando primeiro do Náutico, que jogou na sexta e venceu. Foi um jogo difícil contra o América Mineiro, 2-1 na Arena, o Timbu fez 1-0, levou empate e o Douglas de pênalti fez 2-1. Diego, não foi uma das melhores partidas do Náutico. O Náutico já jogou melhor. Muito se falando do desgaste físico, né? O Timbu jogou 4 partidas em 10 dias. Então você acha que isso atrapalhou o desempenho contra o América Mineiro? A gente assim o time venceu, né? Sem dúvida. Assim como o Sport, foi um resultado melhor do que a exibição. O Náutico não conseguiu jogar bem em nenhum momento da partida. Não conseguiu pressionar o América, não conseguiu fazer o fator casa, mas aí contou com a bola parada, Diego fez o primeiro, e um pênalti sofrido pelo Iltinho. Estranho, né? Bate-rebate, o Diego deu por cima do goleiro. E um gol que não é de zagueiro, né? O zagueiro não faz aquilo. Zagueira. Ele conseguiu tocar muito bem, um gol bonito. Então o Náutico conseguiu um resultado bom, mas não jogou bem. Claro que o desgaste bate, sem dúvida, 4 jogos em 9, 10 dias. É desgastante demais para qualquer time de futebol. Mas aí a conta uma hora vai chegar. O Náutico
conseguiu jogar muito bem alguns jogos, contra o Sampaio, acho que foi o melhor jogo do Náutico na Série B, junto com aquele do Criciúma, que dominou bem. Mas agora o Náutico começa a ver que só esse elenco, só esse time de jogadores, esses 11, o Náutico tem o quê? 12 jogadores, 13 que sempre jogam. São sempre as mesmas substituições, entra Renato, entra Pedro Carmona, e são sempre os mesmos 11. E isso vai fazer a diferença no final, o time tem que ter um elenco. E Lisca está consciente disso, o Náutico precisa de um centroavante. Ele pediu 4 jogadores, por aí tá muito, tá pouco? Não, é isso aí mesmo. Tem 2 laterais direitos para estrear ainda, Gil Mineiro e Lucas Farias, que não estrearam. É por aí, o Náutico precisa de um elenco. Tá com uma pontuação fenomenal, como é que não vai dizer que é fenomenal? Tem 16 pontos em 18 possíveis. E mesmo assim é o vice-líder, que o Botafogo tem mais saldo de gols. É um puta resultado do Náutico, tá jogando muito bem, em termos de resultado, não de jogar tão bem futebol, mas precisa se reforçar. Foi um grande resultado. O América é candidato ao acesso também. Tem um bom time, o Givanildo, apesar de antipático nas entrevistas. Ele é muito bom treinador. E o Náutico está caminhando forte, mas precisa de um elenco. A postura do Náutico ajuda muito também, né? É a postura aguerrida, diferente do que foi na primeira parte do ano, né? É um time totalmente diferente, né? Quem acompanhou o Náutico no primeiro semestre agora é outro Náutico nesse Brasileirão. Mudando agora para o Santa Cruz, o Náutico está muito bem, como o Diego ressaltou aqui. 16 pontos, segundo colocado, dividindo aí a liderança com o Botafogo, perdendo só no saldo de gols. O Santa Cruz não começou bem, né, Elias? Santa Cruz, campeão pernambucano, começou muito mal o campeonato, tem apenas 4 pontos, empatou com a Luverdense sábado fora de casa, somou mais um pontinho, normalmente saiu da zona de rebaixamento, mas a distância já é grande, né? Se a gente for olhar para o G4, o Vitória fecha o G4 com 12 pontos, já são 8, né, a mais que o Santa Cruz. Então essa diferença não pode ficar muito grande, né? O Santa Cruz precisa se reorganizar, Elias. Isso reflete um pouco do que está acontecendo, né, nos bastidores do time. Na primeira parte do ano não tinha essa confusão toda nos bastidores, de Ricardinho com o Sandro e tudo mais. Isso acaba influenciando dentro do campo, querendo ou não. Assim, acho que o primeiro passo do Santa é tentar resolver essa situação o mais rápido possível, né, tentar acalmar. Acho que o presidente tem que entrar nessa hora com mais firmeza para poder definir exatamente como vai ser a partir de agora, até com a saída do Sandro e tudo mais. E aí, com isso, vai se recuperando aos poucos dentro de campo, vai conquistando os pontos, né, nas partidas. E aí, quem sabe, pode pensar no G4. Você foi setorista do Santa Cruz por um bom tempo. Trabalhou com o Sandro? Trabalhei com o Sandro. Você conhece bem o temperamento explosivo dele. Você acha que ele fez certo em sair do Santa? Poderia haver ainda conciliação? Ele, Ricardinho, e demais membros da comissão técnica? Conhecendo o Sandro, eu acho que não haveria mais reconciliação. Ou era um ou outro? Né? Era um ou outro, exatamente. Então, assim, como tem esse projeto que se apostou em Ricardinho, então acho que é até bom que ele se afaste um pouco, né? Quem sabe ele pode voltar no futuro, mas aí vamos ver como o Ricardinho vai conseguir reverter essa situação toda. Né? O que não pode acontecer no Santa Cruz é você tinha duas visões, a de Sandro e a de Ricardinho. Você deixou de lado a de Sandro e se manteve a de Ricardinho. Mas 2 resultados negativos, Ricardinho vai cair. Porque se ele cair, você nem ficou com a visão de um, nem ficou com a visão de outro. Então, se você escolher um lado, você tem que ficar com ele pelo menos até... Agora, claro, 7 derrotas seguidas, aí não dá, tem que cair. Mas perder mais 2 jogos, tropeçar mais 2 jogos e derrubar, aí você derruba 2 filosofias e não resolve nada. O próximo jogo do Santa é sexta-feira contra o Boa Esporte no Arruda. O Náutico enfrenta o Atlético Goianiense no sábado no Serra Dourada. Deixando agora um pouco o futebol de lado, primeiro falar aqui de tênis, né? O Djokovic se preparou, deu uma surra no Nadal, que ele é campeão de Roland Garros, Diego, e na final me perde pro Wawrinka. Incrível, eu conversei com o Moisés, outro subeditor do esporte, dizendo que o campeonato estava sem graça, o Roland Garros estava sem graça. Ele tava... Foi você então. Estão dizendo que a culpa é minha, eu não acredito não, mas Olha. pesou o fato de não ter conquistado nunca Roland Garros. Mas ele vinha detonando todo mundo, 3 sets diretos em todos os adversários. Tinha perdido 2 jogos só no ano, não é isso? Tinha perdido 2 jogos no ano. E aí pegou o Wawrinka, só que aí ele estava muito próximo de fazer o Grand Slam de carreira, que é você conquistar os 4 Grand Slams, o Wimbledon, o US Open, a Australian Open e Roland Garros, na sua carreira. E aí pesou. Aí pesou o fato de a responsabilidade de entrar para a história. Só 5 conseguiram isso, Roger Federer e Nadal mais recentemente. André Agassi um pouco mais atrás. Então pesou. Além de Wawrinka ter jogado um tênis exuberante com aquela esquerda perfeita dele, até por fora da rede ele acertou, a bola veio por fora, de fora para dentro. Então 3-1, Wawrinka, o segundo grande slam dele, já teve um Australian Open em cima de Nadal. Então Wawrinka jogou aqueles dias que não dá para contestar. O cara foi campeão e pronto. E além do Wawrinka, isso foi no domingo, no sábado, grande resultado pro tênis brasileiro. O Marcelo Melo ganhou ao lado do Ivan Dodig, o croata, a dupla, né? Duplas de Roland Garros. Então o Guga estava presente na quadra, foi bem emocionante. Né? Um jogaço, né? Pegou... Sem falar que eles ganharam da melhor dupla. Os irmãos Bryan. Né? Da melhor dupla da história masculina de duplas. Então 7-6, 7-6, 7-5.
Só pelo placar já dá para perceber que foi um jogaço. Foi um jogo onde Marcelo e Dodico foram perfeitos. Tinham que ser perfeitos para ganhar da melhor dupla da história. Então, até tem uma foto muito bonita entre Guga abençoando a conquista de Marcelo Melo. Então foi marcante, né? A primeira vez que um duplista brasileiro ganha um Grand Slam, ganha Roland Garros. Então, Marcelo jogou muito, já merecia. Já vinha de 2 semifinais de Grand Slam. Pararam no Australian Open e no US Open, nas semifinais. Então mereciam esse título. Já são hoje, a partir de hoje, segunda-feira, a melhor dupla da temporada. Já passaram os irmãos Bryan, já passaram Fábio Fognini e Simone Bolelli. Então, é merecidíssimo. Da bola amarela para bola laranja, Elias Romaneto ontem deu Cleveland Cavaliers, do LeBron James, excepcional, on fire, ganhou da equipe do Golden State lá em Oakland, 1-1 na série, NBA, finais da NBA, 1-1. E aí, Elias, ontem partidaça do LeBron, né? Pois é, a gente esperava até um jogo mais fácil do Golden State por causa da lesão de Kyrie Irving, né? Um jogador importante do Cavs, mas aí o LeBron James chamou a responsabilidade como era esperado e foi ainda além, né? Conseguiu um triplo-duplo. E o reserva, né, de Kyrie Irving, o Della Vedova, ele entrou muito bem também, surpreendeu, marcou muito bem o Stephen Curry, que é o astro do Golden State, e o anulou na partida e o Cavs conseguiu uma vitória importante fora de casa. Dia ruim do Curry, ou aí pode ter sentido essa pressão de fazer 2-0, ficar muito perto do título? Assim, ele foi muito bem marcado. E eu acho que a marcação do começo deixou um pouco frustrado. E ele não conseguiu desenvolver seu jogo depois. E assim, claro, tem a pressão também de uma final, mas eu acho que a marcação em cima dele foi o principal fator para ele não ter jogado bem. Isso aí, o jogo foi a prorrogação de novo, né? Os 2 jogos para a prorrogação, o terceiro jogo acontece? Terça-feira. Terça-feira, no terceiro jogo. E quem quiser acompanhar tudo a final da NBA faz como? jconline.com.br/cestinha.jc ou então @JC_cestinha. Sem dúvida, a grande cobertura o Elias está fazendo. Primeiro jogo eu não acompanhei só pela cobertura do Elias. Grande cobertura mesmo. Para você que não se ligou ainda, se liga aí no novo blog do Cestinha, no Jornal do Comércio, no JC Online. Eu disse que os dois eram especialistas, eram feras, né? Então o programa foi bem bacana, bem eclético. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Elias. Valeu, Diego. E daqui a pouco a gente volta a qualquer momento falando direto aqui da redação do Jornal do Comércio.